Bom, hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo. Veja bem, quando a gente vai estudar os movimentos são complicados. São em duas dimensões, a gente pode ter movimento em duas dimensões, em três, né? No espaço, né? E aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai simplificar. A gente vai estudar o movimento em uma dimensão, ou seja, em uma linha reta, né? Veja bem, em ciência existem vários termos, né? Em ciência, a ciência ela quer usar uma linguagem mais precisa, né? A gente viu, pelo que a gente está percebendo, é que tudo se move, nada está parado. Se você está assistindo aí minha aula, nesse nosso encontro, e você está com o seu computador, você pode estar parado em relação à Terra, mas você está se movendo. Então, você está se movendo em relação ao Sol. E o Sol está se movendo em relação às constelações, e assim por diante, certo? Por exemplo, se você está aí, você está sabendo que a rapidez da Terra em relação ao Sol, a rapidez da Terra em relação ao Sol é 107 km/h. Isso, se você transformar para quilômetro por segundo, né? A Terra está se movendo, a Terra está se movendo a 30 quilômetros por segundo. Isso a gente não percebe, porque a gente está ligado à Terra. Mas tudo está se movendo, tudo move. Não existe nada parado na natureza. Né? Quando a gente discute algum movimento, né? A gente quer discutir algum movimento de alguma coisa, nós descrevemos um movimento em relação a, a outra coisa. Né? Quer dizer, o movimento, ele sempre que a gente vai analisar o movimento, a gente tem que analisar o movimento em relação a alguma coisa. Por exemplo, se você caminha num corredor de um ônibus em movimento, sua rapidez em relação ao piso do ônibus provavelmente é diferente da rapidez relativa ao asfalto, à estrada, né? Certo? Então, é sempre um movimento, quando você vai analisar um movimento, está sempre em relação a alguma coisa, né? Certo? Ou seja, você tem que considerar um certo referencial. Quando dizemos que um carro de corrida, ou um carro possante, alcança uma rapidez de 300 quilômetros por hora, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o carro está a 300 quilômetros por hora em relação à estrada. Veja bem, eu estou usando esse nome rapidez de vez de outro, né? Esse a rapidez cria menos obstáculo para a gente entender, um obstáculo para a gente poder entender o que é movimento, né? Descrever o movimento. Então, quando a gente diz que uma coisa, referimos à rapidez com que se move as coisas em nosso ambiente, estamos supondo relativo à superfície da Terra.
Então, se a gente está na Terra e você vê um pássaro voando, uma bola se movimentando, então é em relação à superfície da Terra. Bom, em resumo, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que o movimento é uma coisa relativa, certo? Você pode estar em repouso em relação a um certo referencial, ou pode estar em movimento em relação a outro referencial. Então, a primeira coisa é entender que o movimento é uma coisa relativa, certo? Depende do referencial que você está observando o movimento, né? Então, veja bem, eu usei até agora esse nome rapidez, certo? Galileu definiu rapidez como a distância percorrida por unidade de tempo. Então, ele definiu isso aqui, uma distância d, vou chamar de d, dividido pelo tempo. Isso aqui é rapidez. Eu podia chamar isso aí de, por exemplo, de velocidade. Mas veja bem, eu quero usar um nome, nem sempre o nome que a gente usa no cotidiano é bom a gente usar de uma forma científica. Eu não estou usando. Aqui eu poderia usar, por exemplo, o nome velocidade escalar. Mas eu vou usar rapidez. Certo? Porque eu não estou interessado o quanto o objeto se moveu, né? Se moveu, a distância dele, que ele percorreu, dividido pelo tempo. E acabou, eu não quero mais nenhuma outra informação. Então, você vai encontrar em alguns livros que essa rapidez que eu estou falando, que é distância dividido pelo tempo, distância dividido pelo tempo, vocês vão encontrar em livros chamando velocidade escalar. Velocidade escalar. Para melhor entender e a linguagem não se tornar ambígua, nós vamos usar rapidez para esta definição. Se você divide distância pelo tempo, de vez em você chamar velocidade escalar, você chame de rapidez, porque isso tira a ambiguidade, né? Qual é a diferença, então, de rapidez e velocidade? A gente pode fazer essa pergunta, né? Mas, por enquanto, vamos falar só. Não vamos, até agora, não vamos falar, então, de velocidade. Não vamos falar de velocidade. Vamos falar de rapidez. Rapidez. Usar uma linguagem mais científica da coisa. Uma linguagem mais científica. Deixa eu ver se chegou alguém aí. Está tudo certo. Então, para você saber a rapidez de um corpo, você tem que medir tempo e distância. E dividir distância, né? Dividir distância por tempo. Tempo
que percorrer uma certa distância, o corpo, né? Então, veja bem, eu posso definir também uma rapidez instantânea. Rapidez instantânea é o que, por exemplo, você está no carro e tem um velocímetro e o velocímetro tem um ponteiro, que marca a velocidade do carro. É a velocidade instantânea do carro, né? O carro vai, você está dentro do carro, dirigindo, ou uma moto, tem um velocímetro, e ali você vê a rapidez instantânea da moto. Veja bem, eu estou falando de rapidez, não estou falando de velocidade. Daqui a pouco vai ficar mais claro porque eu estou usando essa palavra rapidez de vez de usar velocidade. Então, eu posso ter uma rapidez instantânea. Bom, a rapidez pode ser dada em várias unidades. Por exemplo, um homem correndo, ele atinge mais ou menos 583 metros por minuto. 583 metros por minuto. Uma tartaruga, por exemplo, qual é a velocidade de uma tartaruga? A velocidade da tartaruga é mais ou menos 12 metros por minuto. 12 metros. A tartaruga consegue mais ou menos deslocar 12 metros em 1 minuto. Agora, veja bem, uma bola de futebol. Qual é a rapidez da bola de futebol? A rapidez da bola de futebol, vamos colocar aí, 30 metros em 1 segundo. Em 1 segundo, ela se desloca 30 metros quando um jogador chuta, né? Agora, veja bem, essa velocidade aqui da bola de futebol está dada em metros por segundo. A velocidade da tartaruga está dada em metros por minuto. O tempo está dado em minuto. Então, veja bem, a gente pode usar várias unidades para expressar velocidade, né? Por exemplo, a velocidade da Terra em relação ao Sol é aproximadamente 30 quilômetros por segundo. Nós estamos viajando numa nave espacial com a rapidez de 30 quilômetros em 1 segundo. Certo? Em 1 segundo, a Terra se desloca 30 quilômetros. Marte, a velocidade de Marte é menor. A velocidade de Marte é 24 quilômetros em 1 segundo. A velocidade de Júpiter é de 13 quilômetros em 1 segundo. Em 1 segundo. Saturno é 9,6 quilômetros por segundo. Então, veja bem, aqui eu usei minuto, aqui segundo, mas aqui metro. O homem correndo, ele corre 580 metros em 1 minuto.
Então, quando eu falei da velocidade da Terra, eu falei 30 quilômetros em 1 segundo. Né? Então, toda grandeza física, vocês têm que ter cuidado e interpretar que unidade você está usando. Dependendo da escala que você esteja trabalhando, ou a área que você esteja trabalhando, você pode usar metro, você pode usar quilômetro, você pode usar anos-luz, que é a unidade de distância. Vai depender da área em que você está trabalhando, né? Para melhor manipular as grandezas daquela né? Em que escala você está trabalhando, né? Então, a rapidez instantânea é a velocidade naquele instante, a rapidez em cada instante. Ou seja, a rapidez em cada instante é a rapidez instantânea. Outra coisa que a gente pode definir é a rapidez média. A rapidez média é definida como sendo a distância total percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. Veja bem, eu não estou falando em direção nem sentido. Quando eu falo em rapidez, eu não estou falando em vetor, eu estou falando de uma grandeza escalar. Escalar. Ou seja, eu preciso de um número e uma unidade para defini-la. É por isso que é melhor chamar de rapidez do que velocidade. Certo? Então, rapidez, vamos supor, você está em Petrolina. Você está em Petrolina. E aqui tem Juazeiro. Essa distância aqui é D. É a distância de Petrolina para Juazeiro. Não é uma distância aí. Distância D. Não precisa ser linha reta, não. Aí eu gasto tanto tempo. Eu quero saber minha rapidez média. O que é que eu faço? A rapidez vai ser D dividido pelo tempo que você gastou para ir para Juazeiro. Se eu vou para Juazeiro e depois volto, qual foi a minha rapidez média? Vai ser 2D, 2, dividido pelo tempo total. O tempo total que eu gastei, o tempo dividido pelo tempo. Tempo total. Você multiplica a distância de Petrolina a Juazeiro. Vamos supor se você foi e voltou pelo mesmo caminho. Então você vê que esta grandeza, ou seja, a rapidez média, o que importa, veja a definição, certo? O conceito é a definição: distância total percorrida dividida pelo tempo. Não interessa mais nada, interessa a você a distância total dividida pelo tempo total para chegar
de um ponto a outro. Então, essa é a rapidez. Por exemplo, você vem no carro e você é multado. Você é multado pela sua rapidez média ou pela sua rapidez instantânea? Você é multado pela sua rapidez instantânea, não média, né? Você é multado pela rapidez instantânea. Então, veja bem, a gente definiu o que é rapidez instantânea. Rapidez, o que é rapidez? É distância pelo tempo. Rapidez instantânea. Rapidez média, que é a distância total dividido pelo intervalo de tempo. E se você quiser a distância total percorrida, só é eu passar isso aqui multiplicando, né? E eu tenho que a distância total percorrida vai ser a rapidez média vezes o intervalo de tempo. E aí você tem a rapidez. Veja bem, eu até agora não falei de velocidade. Velocidade é velocidade que vem a ser velocidade em física. Em física. Ou seja, você tem a linguagem comum e você quer criar uma linguagem precisa, que não exista ambiguidade, né? Então, a gente vai definir agora o que é velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a rapidez com orientação. Com orientação. Isso a gente chama de velocidade. Velocidade seria, então, a rapidez com orientação. Ou seja, você vai ter, para você definir velocidade, você teria que falar em uma direção, de um sentido e uma magnitude. E de um valor. Por exemplo, em física, eu digo 80 km por hora. Isso aqui, na realidade, é a rapidez. A rapidez. Velocidade. Quando a gente fala em física, em velocidade, você tem que dizer a direção, o sentido e a magnitude, 80 km por hora. Mas você tem que dizer direção norte e sul, né? Sentido norte, sentido nordeste. Você tem que, para você chamar de velocidade em física, velocidade é uma coisa, numa linguagem científica, para você definir velocidade, velocidade é um vetor. Vetor. É um vetor. Então, claro que na linguagem comum, do senso comum, você chama chama tudo de velocidade. E aí, quando começa a estudar física, começa a confusão. Então, velocidade, o que vem a ser velocidade? Velocidade é uma rapidez, rapidez com orientação. Com orientação. Ou seja, velocidade é um vetor. Então, vocês têm que estudar vetores, geometria analítica.
todo mundo estudar vetores, somar vetores, adicionar vetores, subtrair vetores, o módulo de um vetor. Todo mundo tem que estudar isso e aprender isso. Bom, definindo, então, velocidade, resumindo, velocidade é a rapidez com orientação. Ou seja, velocidade é um vetor e rapidez é um escalar. Então, veja bem, por isso que é bom definir rapidez é um escalar, é um número e uma unidade só. Certo? Por isso que é melhor a gente chamar de rapidez do que velocidade. Porque velocidade você precisa de um sentido e de uma direção. Né? Então, vamos agora definir velocidade constante. O que é uma velocidade constante? Velocidade constante significa que a rapidez e a orientação são constantes. Por exemplo, se um carro não muda a direção, nem o sentido, e não muda a rapidez, a magnitude da velocidade, que é a rapidez, se não muda, a gente diz que o carro está com velocidade constante. Mas, por exemplo, um carro fazendo uma curva a 80 km por hora. A velocidade dele é constante? A velocidade, não. Por quê? Porque está mudando o sentido e a direção. Basta mudar ou o sentido ou a direção para que, ou o valor ou a rapidez, basta um desses, uma dessas mudar para dizer que a velocidade não é constante. Certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Em física, uma velocidade constante é uma velocidade que não muda nem de sentido, nem de direção, ou seja, não muda a orientação e nem muda a rapidez. Velocidade variável. O que é uma velocidade variável? Basta, a gente definiu uma velocidade variável, basta mudar ou a rapidez, ou a orientação, ou ambas variar. A gente diz que a velocidade variará. Se mudar o sentido, ou mudar a direção, ou mudar a rapidez, a gente vai ter uma velocidade variável. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Nos livros de ensino médio, algumas traduções, e isso ficou sendo popular, de vez de definir rapidez, fala-se de velocidade escalar. A velocidade escalar é a mesma coisa, certo? Aí é melhor usar o termo rapidez. Então, agora vamos falar sobre aceleração. O que vem a ser a aceleração? Se a velocidade, não é a rapidez, né? Podemos alterar a velocidade de alguma coisa mudando o quê? A rapidez do movimento, sua orientação ou ambos. Rapidez e orientação. A gente pode mudar a rapidez e a orientação. Esta pode mudar, basta mudar a orientação para a gente dizer que existe uma aceleração. Por exemplo, um movimento circular. Um movimento circular tem um corpo
Tem uma velocidade aqui, v. É um vetor, v. Essa velocidade, a rapidez dela, a rapidez, pode ficar constante. Mas, à medida que ela vai fazendo o ciclo, a direção e o sentido mudaram. Então, a gente vai dizer que existe uma aceleração. Então, no movimento circular, pode ser que a rapidez não mude, no entanto, o sentido e a direção mude da velocidade. E se mudar, então existe uma aceleração. Então, é que fique bem claro isso, né? Que o que é aceleração? Basta mudar ou a direção, ou o sentido, ou a rapidez, para que a gente diga que existe uma aceleração. Certo? Então, como é que a gente define a aceleração? A gente define a aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Variação da velocidade, a gente pode escrever da seguinte forma: delta é variação. Vamos botar aqui delta D, delta T. Esse símbolo aqui, isso aqui é um delta. Delta, letra grega. Delta O. Delta V. Delta V. Esse delta, veja bem, se eu for, vai ser um delta V, vai ser V, é um vetor. V final, V inicial, e o delta T é a variação de tempo, T final menos o T inicial. É um intervalo de tempo. A gente representa essa variação de velocidade por esse símbolo delta V. E o intervalo de tempo a gente representa por delta T. Isso aqui nos dá a aceleração. Se a gente tiver em uma dimensão, mesmo assim, em uma dimensão, você tem que escrever vetor. Porque a aceleração é um vetor. A rapidez não. A rapidez é um escalar. A aceleração é um vetor. Basta mudar o sentido ou a direção para a gente dizer que existe aceleração. Então, vocês têm que manipular, têm que saber usar vetores, né? Tem que saber, isso aqui eu tenho que escrever vetores. O tempo é um escalar, mas a velocidade, a variação de velocidade é um vetor. A definição é variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Então, vocês têm que... Estão vendo que vocês têm que entender, ou vocês têm que saber usar os vetores, né? Somar, subtrair. Então, quem tem dificuldade deve estudar vetores. Então, isso aqui é igual a isso. Vou botar aqui V
final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. Então, aí está a definição de aceleração. Veja bem, aí está a definição de aceleração. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, aceleração igual a ΔV sobre ΔT, eu tiro que a variação de velocidade é igual a aceleração vezes o intervalo de tempo, que é vezes. Aqui eu tenho V final menos V inicial igual a vezes ΔT. Eu vou ter que V vetorial é igual a V, passando isso para o lado de cá, para o lado direito, eu vou ter esta equação aqui, que a velocidade é final, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é um vetor, vezes a aceleração, vezes o ΔT. Veja, essa expressão aqui eu estou escrevendo para movimentos em 3 dimensões, certo? Vamos supor, tem um corpo aqui com uma certa velocidade aqui, V. Então vai ter uma componente. Pronto, então você tem se eu tiver um vetor, ele vai ter uma componente Vx, vai ter um Vy e um Vz. E essas 3 componentes aqui vai formar o vetor V. Ou seja, V pode ter a componente Vx, Vy e Vz. Então, veja bem, vocês têm que estudar vetores, certo? Mas, veja bem, a aula de hoje é em uma dimensão. Se é em uma dimensão, vamos esquecer isso. Esquecer não, saber que isso existe, mas a fórmula em uma dimensão é que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo tempo. Isso é aceleração. Bom, pessoal, agora vamos falar da aceleração nos planos inclinados de Galileu. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar. Imagina o seguinte: se você tem uma rampa e nessa rampa uma bola desliza, aqui você tem um ângulo θ de inclinação da rampa. À medida que a bola vai descendo a rampa, em um mesmo intervalo de tempo, a bola vai variando sua rapidez. O tempo vai passando, a rapidez vai aumentando. E tal forma que ela chega aqui
vamos supor, em um segundo, num tempo, um segundo, a velocidade é um V1. Depois de outro um segundo, mais um segundo, a velocidade modifica de V1 para V2. E assim por diante, vai aumentando. Se eu for aumentando esse ângulo, essa velocidade aqui vai chegar mais rápido. Se eu for inclinando mais ainda o ângulo, a velocidade a rapidez vai aumentar muito mais no mesmo período de tempo. Se eu chegar na vertical, a velocidade, essa velocidade aqui, vai ser maior do que essa aqui. Por quê? Porque a aceleração é maior quando você está na vertical. Galileu fez esse experimento. Galileu mostrou que o movimento era um movimento uniformemente variado. Ele mostrou que a aceleração com que esta bolinha descia, a aceleração era constante. Constante. Quando ele aumentava o ângulo, a aceleração aqui, 1A2, era constante. Porém, A2 era maior do que A1. Aqui, ele observou que tinha uma aceleração A3, essa aceleração era constante, onde A3 é maior do que A2, que é maior do que A1. E quando chegava na vertical aqui. Então, Galileu fez esse experimento. O problema é você ter que medir a velocidade, a variação de velocidade, e você tem que medir a variação de tempo. Então, você tem que ter um relógio para medir o tempo. Neste tempo, em 1600, claro, existia relógio d'água, né? E existia a clepsida também, né? É difícil medir o tempo, né? Medir esse tempo. E medir a variação da velocidade. Mas ele fez esse experimento e viu o seguinte, que a velocidade adquirida pelo corpo é a aceleração vezes o tempo. Então, vai ficar a aceleração vezes o tempo. Né? Isso aqui é igual à velocidade. Né? E o movimento está em uma dimensão. No caso aqui, ele está nessa dimensão. Nesse aqui está assim, nesse está assim, nesse está na vertical. Então, o movimento aí, para você calcular a variação da velocidade, você multiplica a aceleração pelo tempo. Então, veja bem, quando a rampa está na vertical, o corpo está na vertical, a bolinha vai cair verticalmente. Se não tiver resistência do ar, isso aqui vai dar uma aceleração que vai ser chamada de G,
esse G vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração. Mas vamos ver. Isso aqui, na realidade, é a queda livre. O que a gente vai querer estudar agora aqui é a queda livre. Então, veja bem. Livre de quê? Livre das forças de resistência. O corpo em queda livre, você despreza tudo, só considera a terra e o corpo, e despreza o ar, despreza tudo, simplifica tudo. Então, esse livre aqui é livre das forças de resistência. Então, daqui para cá, ó, no tempo t igual a zero, a posição, a velocidade da bolinha é zero. Ela está caindo. Aqui está meu tempo t igual a zero. A velocidade é zero. Aí no tempo 1 segundo, depois de 1 segundo, a velocidade passou para 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, daqui para cá tem ΔT é 1 segundo. A velocidade passou para 20 metros por segundo. Ou seja, ela duplicou. Ela duplicou, não, ela duplicou. Aí depois, mais 3 segundos, a velocidade vai passar para 30 metros por segundo. Você vê aqui 1, 2, 3. Então, aumentou daqui para cá de 10 metros por segundo. Daqui para cá, nesse mesmo tempo, aumentou 10 metros por segundo. Então, em cada segundo, a velocidade está aumentando de 10 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser 10 metros por segundo, isso dividido por segundo, né? Vezes segundo. Então, vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é aceleração. Ou seja, em cada segundo, a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Né? Então, a gente pode abreviar. Durante cada segundo de queda, o objeto torna-se 10 metros por segundo mais rápido. Esse ganho por segundo é a aceleração. A aceleração de queda próximo da Terra, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, a velocidade vai ser dada por essa fórmula aí, V igual a GT, onde G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, claro, ele partiu de uma velocidade zero. Então, a gente viu que tem essa fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais GT. Esse V0 aqui é zero. Então, V vai ser a aceleração vezes o tempo. Certo? Então, a velocidade é G, a aceleração da gravidade vezes o tempo.
E a distância? Quem é a distância? A distância, veja bem, o tempo de queda, aí eu tenho aqui, ó, 1 segundo, 2, 3, 4, 5, aí vai aumentando, ó, de 0, deu 5 metros. Daqui para cá passou 1 segundo, aí deu 20 metros. Daqui para cá passou mais 1 segundo, aí deu 45. Aí você vê o seguinte, que a fórmula da altura, né, da distância, é igual a 1 meio G sobre T2. Se você fizer o gráfico, 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 vamos colocar aqui D. Aqui está D. D. E aqui o tempo. Então, isso aqui vai dar uma parábola. Quando T for 0, a altura é 0. Quando T for igual a 1, D vai ser igual a quê? 1 meio de 10, 1 ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá 5 metros. Que é o que a gente obteve aqui, ó. T igual a 2 segundos vai implicar que D é igual a 10 dividido por 2 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 vezes 4, que dá 20 metros. Então, depois de 2 segundos, a pedra caiu 20 metros. E assim por diante. Agora, como é que a gente deduz dessa forma? Você vê que o movimento de queda livre, você tem que a altura vai ser a velocidade média vezes o tempo. Ou seja, você vai ter uma velocidade média vezes o tempo, vai dar a altura que ele cai. A velocidade média vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, e aqui vai ter o tempo, vezes o tempo. Isso aqui, a velocidade inicial é 0, a velocidade inicial é 0, isso aqui é 0, de tal maneira que você vai ter V, aqui 2T. Mas quem é V? V é AT, ou, no caso, G, né? Então, no lugar desse V aqui, eu vou colocar essa expressão aqui. Então, vai ficar GT vezes T dividido por 2. Então, a altura de queda vai ser GT ao quadrado sobre 2. E aí eu tenho esta fórmula aqui. Então, vocês, assim que a gente deduz a fórmula, né?
Então, queda livre, você vai ter, da queda livre, você vai ter você vai ter essas fórmulas aí. Você vai ter a primeira forma que V é igual a GT, e que a altura que ele vai cair vai ser G2T ao quadrado. Você tem essas duas fórmulas aqui. Isso aí é onde G é uma aceleração constante. Todos os corpos na queda constante. Na queda livre, todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração. Certo? Mas, bom, a gente vai ver o significado desse G quando for estudar gravitação, né? Bom, veja bem, se velocidade é um vetor, se velocidade é um vetor, eu tenho o seguinte, eu tenho que, se velocidade é um vetor, você tem que saber somar velocidade. Por exemplo, se eu tiver um avião, esse avião, ele está deslocando para cá a 80 km por hora. A 80 km por hora. E vamos supor que tenha um vento nessa direção aqui. Então, o avião vai se deslocar. Eu tenho que compor esse movimento. O movimento do vento com o movimento do avião. Então, compondo as duas, se eu tiver uma velocidade aqui de 80 km nessa direção e para cá 60 km por hora, ou seja, a resultante vai ser esse vetor aqui. Ou seja, o módulo desse vetor vai ser 80 ao quadrado, 60 ao quadrado. Isso aqui vai dar a velocidade resultante, que é igual a 100 km por hora. Certo? Então, você tem que compor. Então, em resumo, o que a gente viu hoje? A gente definiu rapidez instantânea, rapidez média, depois a gente definiu velocidade média, velocidade instantânea e aceleração. E o movimento a gente ficou em uma dimensão. Então, e lembrar que velocidade é uma rapidez com orientação, ou seja, velocidade é um vetor e rapidez é o que a gente relaciona, que os livros lá de segundo grau, alguns livros de segundo grau chamam de velocidade escalar, mas é melhor usar esse nome rapidez de vez velocidade escalar.